O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, que pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos essa palavra de Deus. E hoje, como diz aqui, Abba, Pai, diz aqui a aclamação ao Evangelho, recebemos um espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai, Abba. Eu já disse em outras ocasiões, esse Abba corresponde a uma palavra que as crianças usam para chamar o pai. E é como se fosse papaizinho. Um adulto não chama papaizinho, porque pareceria que ele é infantil. Uma criança que tem toda a confiança no pai, sim, é o papaizinho, Abba. Jesus tem essa relação que nós devemos ter com Deus. Eu lembro também, falei nesses dias, Marko Rupnik, um grande artista jesuíta esloveno que trabalha em Roma, pintou ícones e mosaicos nas principais igrejas do mundo já. E ele explicando como é que é a nossa relação com Deus, ele dizia: a relação é uma relação existencial. Que a gente só vai poder conhecer Deus se nós realmente nos sentirmos em relação a Ele como filhos, como se nós realmente o chamássemos de Pai. E ele dava o exemplo com a jornalista que eu entrevistava, por exemplo, se a senhora me apresenta o seu pai, prazer, prazer, pronto, mas é o meu pai. Sim, ele é teu pai, mas não é meu pai. A palavra não diz nada, é a relação que nos faz conhecer realmente quem é Deus. Jesus está ensinando a rezar, a chamar Deus Pai no Evangelho de hoje. Então, a primeira leitura, a segunda carta aos Coríntios, mereceria um bom momento de reflexão nossa sobre ela, porque ele é Paulo abrindo o coração, cheio de dor, por causa destes que ele chama superapóstolos, Ele diz, hyperlian apostolon, se apresenta como superapóstolos. Ele faz todas umas queixas aqui. É a chamada carta das lágrimas, que parece ter sido perdida, ele fala anteriormente, mas que depois algum discípulo a colou aqui no final. Tem estilo e teor totalmente diferente do conteúdo da segunda carta aos Coríntios. É do capítulo 10 a 13, a carta das lágrimas. Vale a pena a gente ler esse texto ali. Vamos olhar, vamos ler, vamos meditar essa palavra de Deus tão bonita para nós. E o Evangelho, então, está tratando da oração. O Papa Francisco, ontem, quarta-feira, ele fez a última, parece, catequese, lá na audiência geral em Roma, sobre a oração. E ele, uma das coisas que ele disse nessa audiência
é que as nossas orações, elas se cumprem e se completam quando nós intercedemos pelos outros e nos fazemos cargo das suas preocupações e necessidades. É o grupo de Galopes que reza pelos outros, é nós aqui, as nossas intenções sempre pelos filhos, por alguém, rezando pelos outros. Então as nossas orações se cumprem e se completam quando intercedemos pelos demais, tomando sobre nós suas preocupações e necessidades. Então a oração, ele diz assim, não nos separa, nem nos isola de ninguém, porque é amor para todos. Papa Francisco grande, sabedoria espiritual, coração bom, nosso, da América Latina, com toda essa sensibilidade daqui, que ele vai enriquecendo assim a Igreja Universal. Então, o que Jesus está dizendo diante desse Evangelho, no Sermão da Montanha, que estamos ouvindo agora, e ele está fazendo uma exortação para ensinar que a oração não consiste numa cantilena de palavras usadas para apaziguar ou atrair um olhar benévolo de Deus para o nosso lado. Não é uma argumentação bem montada para convencê-lo de alguma coisa. Não são palavras que vão comover o coração de Deus, porque como Jesus está dizendo, Deus sabe as nossas necessidades antes que a gente as fale. Mas a verdadeira oração, ele está dizendo aqui, ela consiste em colocar-se na perspectiva divina para entrar no seu modo de doar-se, gratuidade e de perdoar. Deus é assim. Deus é doação, Deus é amor, Deus é perdão. Essas são as coisas, se doa e se perdoa. Este é o significado da oração do Pai Nosso que Jesus ensina. E que é a oração dele, que é a oração que contém o segredo da sua vida. Onde é que está o segredo da vida de Jesus? Na oração. A gente vê seguidamente eles se refugiando, e aí acordavam de madrugada os apóstolos, onde é que está Jesus? Depois iam encontrá-lo lá em cima, isolado, num lugar deserto, sozinho, rezando. Onde é que está o segredo da vida de Jesus? Onde é que ele está escondido? Na oração. E o Pai Nosso, ele contém esse segredo da sua vida. Porque essa oração é a inspiração para tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele ensina. E nessa oração nós vemos, primeiro, adoração ao Pai. Pede ao Pai o principal, a vinda do reino. Como a gente gostaria, quando a gente pede o fim da pandemia, queremos o reino de Deus. Menos injustiças, queremos o reino de Deus. Menos desigualdade no mundo, o reino de Deus. Menos mentiras, menos engano, menos droga, menos exploração. É o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Em primeiro lugar, pedimos a vinda do reino. Isso que é o principal pedido de Jesus. E, vindo o reino de Deus, a gente vai realizar a sua vontade. Venha, seja feita a vossa. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Depois, então, ele vai pedindo pelas necessidades humanas, que todos nós temos pão. Quem que não precisa? Alguém pode viver sem pão? Perdão. Quem que não precisa? Alguém pode viver sem perdão? Alguém é perfeito, imaculado, sem defeito, nunca machucou ninguém? Quem pode viver sem perdão? E é isso que pão, perdão e a salvação. Livrai-nos do mal. Jesus insiste, então, sobre a necessidade que nós temos de perdoar-nos uns aos outros. Deus nos dá o seu perdão, diz aqui a oração, desde que nós também perdoemos, porque este critério que nós temos
é o critério que será usado conosco. E a palavra Pai ilumina toda a oração do Senhor, brota do coração do Filho numa relação existencial, como apenas expliquei. Então vamos pedir, irmãos e irmãs, a Jesus, que Ele para podermos rezar. A gente pode perder tudo na vida, mas não essa capacidade de nos relacionarmos e estarmos em comunhão com Ele. Evitando rezar. Não significa multiplicar palavras, né? Evitando o excesso de palavras. Não multipliqueis palavras. Vamos para o essencial, que é o reino de Deus, a justiça de Deus e as coisas mais necessárias. Pois o Pai Celeste conhece todas elas. E vamos pedir para rezar com confiança de quem pode chamá-lo de Pai, Abba, Pai. Ele é Pai, perdoa. E nós, como filhos, aprendemos do Pai. Se somos filhos, aprendemos, perdoamos. Vamos, irmãos e irmãs, colocando todos os nossos pedidos, as nossas necessidades sobre o altar, fazer o nosso ofertório. E durante o ofertório, vamos também aproveitar, cantar